Tá chegando bem então, né? Tá bom, graças a Deus. Bom, eu vou iniciar enquanto eu faço a introdução da live, né? Falando acerca do tema que a gente vai tratar aqui hoje, quem a gente vai receber. À medida que eu explico, que eu faço essa introdução, a gente aguarda o pastor Luan, ele acessar a live. Então, o convidado de hoje é o pastor Luan Almeida, ele é da Igreja Batista de Poxim e ele é professor também no Seminário Batista em Itabuna. Esse livro é do pastor Mark Dever, dos Estados Unidos, de Washington, capital. O nome dele é Nove Marcas de uma Igreja Saudável e tem o Ministério Nove Marcas, que produz, além de estudos, preparação de pastores, livros e uma série de materiais para a igreja de todo mundo, né? Para a igreja de Cristo em todos os lugares da terra. Esse livro, ele é um marco para muitas igrejas e para muitos pastores, porque não que ele seja algo novo, mas sim que ele sistematiza em 9 pontos ali temas muito práticos, mas sem deixar de lado a doutrina, a sã doutrina. Então é a sã doutrina sendo aplicada e a igreja sendo vivida, né? Mas eu não vou falar a respeito do livro não. Quem vai falar hoje pra gente vai ser o pastor Luan. E esse livro é maravilhoso. Eu tenho ele aqui, ó. Para quem não conhece, é esse aqui, ó. 9 marcas de uma igreja saudável. Mark Dever. Deixa eu ver aqui se o pastor já chegou. Boa noite, pastor. Boa noite. Tudo bom? Graça e paz. Como é que tá o senhor? Tudo bem, meu querido? Graças a paz. E você? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Então, Consegue pastor, me ouvir é isso. direitinho aí? Tô ouvindo bem. O Pronto. senhor já é veterano, né? Nessa área aí da internet, É, utilizar essa mas, a, ferramenta. mas a nossa internet aqui ela é um pouco sofrida, então se houver algum problema, eu espero que não aconteça, mas já sabe, né, o porquê. Espero que não. Sim. Aqui também, às vezes a gente passa algumas dificuldades por conta da internet. Mas Deus Imagina. permita que essa live e essa internet possam fluir, para que a Amém. gente possa edificar um pouco a igreja e evangelizar, né? De acordo com a pregação do evangelho, com a exposição do livro, né? O livro ele expõe, de certa forma, o evangelho. Então, que possa edificar e alcançar alguma vida nessa noite, né? Além das nossas, né? Que as nossas vidas já foram edificadas, né? Com esse livro, né, pastor? Exatamente. Então, eu estava fazendo a apresentação aqui do senhor de forma resumida, do senhor e do livro, né? É a primeira vez, na verdade, que a gente se vê e se fala, né? Não pessoalmente, mas diretamente, né? Que a gente só tinha conversado até agora pelo telefone, pelo WhatsApp, né? E dizer que é um prazer que o senhor esteja aqui nessa live. O prazer e uma honra para a gente receber o senhor. Agradecer a disponibilidade do tempo também, né? Eu sei que nesse período de pandemia tem sido mais difícil do que nunca, né, exercer o ministério pastoral, né, à distância, com as suas limitações, mas eu creio e eu espero em Deus que Deus possa estar capacitando cada dia mais o Senhor para edificar essa igreja batista de Poxim, aí em Canavieiras, né? Amém. Então, pastor, eu sei que o senhor trabalhou esse livro no Seminário Batista, não é? Em Itabuna. Então, assim, eu gostaria que o senhor fizesse uma introdução para quem não conhece o livro, não conhece a maneira com que o Mark Dever ele traz as 9 marcas, fizesse uma breve introdução e aí eu começo a fazer as perguntas, pode ser? Ok. Pronto. Então, desde já quero dar graça e paz, né, aos irmãos que estão nos acompanhando nesta noite. A Igreja Ebenezer é uma igreja que
tenho um carinho muito grande, né? E conheço já desde que cheguei aqui na região. Pastor Robson também é uma bênção para mim, para minha família, e agradeço o convite. E nós estamos aqui para falar desse livro, né? Os irmãos vão conseguir ver aqui, As 9 Marcas da Igreja Saudável. É um livro escrito pelo pastor Mark Dever, né? Você tem a cópia aí. É um livro escrito pelo pastor Mark Dever. Ele é pastor batista e ele hoje, possivelmente, é a maior autoridade que nós temos em eclesiologia batista. E eclesiologia, né, para quem não entendeu o termo, fala exatamente sobre o que a Bíblia diz acerca da igreja, né, sobre a doutrina da igreja. E ele é uma das maiores autoridades nesse sentido, e não somente em eclesiologia, mas em eclesiologia batista, né? E ele é muito correto na guarda dele dos nossos princípios, e isso que é muito interessante. Esse livro, ele é muito bom deixar claro já desde o início. Aqui a gente não tem um método de crescimento de igreja, não tem aqui 9 marcas para que você obtenha o sucesso na igreja ou qualquer coisa desse tipo. O objetivo dele não é esse, né? O que ele faz aqui é tão somente retratar biblicamente as marcas que uma igreja, desde o início, desde a sua fundação, já possuía ali no Novo Testamento e que guardava e que por isso ela estava ali, entre aspas, né, obtendo sucesso no seu propósito, que de maneira alguma era juntar pessoas, era ter números, mas era fazer com que a igreja fosse, como o livro diz, né, saudável, uma igreja que louvasse a Deus, uma igreja que cumprisse a sua missão aqui na Terra, e uma igreja que contribuísse para a santificação, para o crescimento espiritual daqueles que fazem parte dela, né? Então, é esse o objetivo do livro, né? É de trazer novamente para nós essa ideia do que é uma igreja bíblica e como nós devemos nos comportar. E aí ele deixa isso muito claro, que os resultados, né, se o que nós queremos é crescimento, porque de maneira alguma é errado querer isso, a questão são os métodos que a gente utiliza, né, para que atinjamos esse resultado, mas ele deixa bem claro que ao tempo que nós agimos do jeito que Deus nos orienta a agir, nós vamos ter os resultados que Deus assim nos promete que nós teremos, né? Então ele deixa isso muito claro nesse livro. Então não são métodos de crescimento, mas é o modo que a igreja deve se comportar biblicamente para que possa crescer de maneira saudável e aqui, sobretudo, em qualidade, até mesmo em detrimento da quantidade, né? Então, o pastor Mark Dever, ele pastoreia essa igreja lá, a igreja chamada Capitol Hill, a igreja batista do Monte do Capitólio, fica lá em Washington, nos Estados Unidos, e ele tem um ministério abençoado lá, a igreja é extremamente abençoada, e isso tem tomado pela graça de Deus, né, no mundo todo, tanto que agora a Junta de Missões Nacionais, em fevereiro, se não me falha a memória, teve um curso das 9 marcas lá no Seminário Batista do Rio de Janeiro, para que a metodologia das 9 marcas de igreja saudável seja adicionada à visão de igreja multiplicadora. Então, a visão da igreja multiplicadora agora vai ter como base os princípios das 9 marcas. Isso é maravilhoso, né? Nós vamos ter uma busca por um evangelismo cada vez mais aproximado da igreja do Novo Testamento, e também vamos guardar os princípios que a igreja do Novo Testamento deve guardar. Então, isso é bênção de Deus, né? E a gente louva a Deus por vermos coisas assim acontecendo na nossa denominação. E isso aqui, essas 9 marcas, tem muito a nos abençoar, tem muito a nos fazer refletir, tem muito a nos fazer pensar acerca do que é igreja, de como nós estamos nos comportando como igreja, né? A gente, como você disse, a gente trabalhou isso lá no seminário, mas é algo que a gente já tem trabalhado aqui na igreja, e o próprio Mark, ele diz isso, né, no livro, que não é uma coisa que você vai apresentar e acabou, mas são princípios. Então, a gente vai passar o resto da vida falando sobre isso aqui, e toda igreja que é bíblica fala disso aqui mesmo sem saber, mesmo sem estar aqui organizada em livros em 9 marcas, né? Se a igreja é bíblica, ela vai guardar aquilo que está aqui descrito, né? Que ele só reuniu e compilou. Então, isso é muito interessante, muito importante, né, para as nossas vidas e para as nossas igrejas, e faz, sobretudo, o crente repensar o que é ser um cristão, o que é fazer parte da igreja do Senhor. Algo que tem sido negligenciado nos últimos dias, né, em que as pessoas não têm mais se importado com o que é ser igreja,
acham que igreja é somente algo que elas vão ter para si, que vai trazer vantagem para si, sem nenhum compromisso, né? Sem nenhuma implicação. Então, é um livro abençoado, é o primeiro da série de muitos, né? Mas aqui nós temos as bases, são sermões que ele fez ali na igreja, ensinando esses princípios bíblicos, e Deus tem abençoado a igreja brasileira e a igreja mundial, na verdade, por meio do ministério do pastor Marcos. Sim. Ô pastor, em relação a isso que o senhor falou, eu queria deixar bem definido. Assim, eu já tinha citado isso brevemente, mas é bom a gente destacar que esse livro não traz algo novo, né? Na verdade, ele faz com que nós olhemos para como uma igreja precisa ser, uma igreja saudável, não é? Não é reinventar a roda, né? Na verdade, a nossa única regra de fé e prática é a Escritura. Porque algumas pessoas, é bom deixar isso destacado, porque algumas pessoas elas distorcem um pouco, né, essa compreensão, acreditando que a gente não possa utilizar nenhum tipo de material, né, que nos auxilie, né, na leitura da Escritura. Então, para essas pessoas, né, está aqui o destaque, né, de que ele não substitui a Escritura, né, mas na verdade ele nos auxilia tanto na compreensão desses pontos, né, dessas marcas, como na aplicação. Né? Ele tem um outro livro também das 9 marcas que auxilia nessas aplicações de forma muito mais prática. Então, ô pastor, sobre isso, o senhor acha assim que existe uma dificuldade em utilizar esse livro, que ele vai trazer uma aplicação para a nossa realidade de igreja? O senhor acha que existe uma dificuldade para fazer isso na prática, até por conta desse tipo de entendimento que eu citei agora? Não, eu não vejo nenhuma dificuldade, né? Porque, como eu disse, como isso aqui não é um método, é orgânico, né? A aplicação dessas coisas são orgânicas dentro da igreja. O que nós fizemos aqui, nós fazemos estudos no estudo de doutrina. E ao final de cada estudo das 9 marcas, nós passamos quase um ano estudando sobre isso. Ao final de cada um dos estudos, nós nos desafiávamos a rever algum ponto que estava em desacordo com a palavra de Deus. E assim que nós terminávamos, né, nós dizíamos: olha, meus irmãos, isso aqui que nós estamos praticando, ou essa norma que nós temos, ela não é correta, ela não é bíblica. O que é que nós podemos fazer para nos ajustar? E a partir disso, nós tomávamos decisões, e essas decisões a gente firmava ali, até mesmo nas nossas sessões, né, e a gente colocava ali como compromisso. E como Deus nos abençoou nesse sentido, né? E uma das marcas aqui, ó, logo a gente vai entrar nesse assunto, creio eu, quando a gente fala de membresia, né, de disciplina de discipulado, que são a sexta, sétima e oitava marca, né, sucessivamente, elas vão falar muito sobre o modo de nós repensarmos o que é ser cristão. A gente acha, por exemplo, que discipular é algo que a gente faz somente com os descrentes e que a gente não precisa ter compromisso nenhum com os de fora, ou com os de dentro, na verdade, né, que é com aqueles que já estão na igreja batizados. E isso fez com que a mentalidade da igreja mudasse. Muitos irmãos despertaram e disseram: pastor, eu vejo que Deus me deu a capacitação de poder abençoar a vida dos irmãos, de olhar para esses irmãos, de nutrir a vida desses irmãos e fazê-los crescer na fé, porque esse é o compromisso de toda a igreja, né? E muitas vezes a gente vê um irmão caído, o irmão fraco na fé, e a gente acha que aquilo ali é tão somente a responsabilidade dele, e de certa forma isso é, mas não quer dizer que nós estamos isentos de fazer de tudo para ajudá-lo, antes que ele caia, que ele saia da igreja, que ele demonstre que nunca foi um cristão. E isso aqui é muito importante. Isso foi absolvido pelos irmãos da igreja de maneira orgânica, e pela graça de Deus, Deus tem feito muitas coisas em nosso meio, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, né, onde está cada um na sua casa e a gente não pode se encontrar. Deus tem usado irmãos para abençoar irmãos, para pastorear, né, outros irmãos, para discipular outros irmãos. Então Deus tem abençoado muito nesse sentido, e a gente observa que tão somente isso era aquilo que a Escritura já nos dizia, né, sobre levar as cargas uns dos outros, sobre abençoar uns aos outros, edificar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Então esse é um dos exemplos, né, daquilo que as 9 marcas operou no nosso contexto, na nossa igreja. Sim.
Então, para fazer com que as pessoas possam reconhecer um pouco, identificar essas marcas, eu queria dizer aqui, né? Primeiro que isso não é algo novo, né? O que o Mark Dever fez. Ele, na verdade, definiu essas 9 marcas, mas tiveram outros homens de Deus ao longo da história da igreja, né? Que também trouxeram definições de pontos. E ele traz na introdução do livro 2 pontos principais, que é isso que vai definir, né, as 9 marcas dele. O primeiro ponto é a pregação correta, pura do evangelho, né? E o segundo é a administração das ordenanças, sacramentos, como ceia e batismo. Que aí ele insere nessas administrações a parte de membresia, da disciplina, né? A parte da vida da igreja. Então, a primeira marca, pregação expositiva. A segunda, teologia bíblica. A terceira, o evangelho. A quarta, o entendimento bíblico da conversão. Quinta, entendimento bíblico da evangelização. Sexta, entendimento bíblico da membresia na igreja. Sétima, disciplina bíblica na igreja. Oitava, interesse pelo discipulado de crescimento. E a nona e última, liderança bíblica na igreja. Então, pastor, antes de falar propriamente dito dessas marcas, né, eu queria que o senhor falasse um pouco acerca dessas marcas e trouxesse assim as que o senhor considera como essenciais, né, que se destacam mais entre a pregação pura do evangelho e a administração das ordenanças. Mas antes disso, eu queria que o senhor expusesse os motivos de trabalhar com esse livro no seminário, na formação de pastores. Sim. Como eu falei, né, esse agora é o interesse da nossa denominação, e com os pastores é essencial nós observarmos isso, porque é o pastor que vai ajudar a igreja na formação dela, né, teológica. O pastor é o guardião da teologia da igreja. O pastor é aquele que vai dar diretrizes das escrituras para os irmãos, né? Ele é o mestre da igreja, como vai dizer a carta aos Efésios. Então é imprescindível que o pastor tenha consciência dessas coisas e que ele se interesse por elas. Por isso nós estamos trabalhando nisso. Nosso desejo lá no seminário é justamente fazer que os nossos obreiros tenham a visão de Deus para a igreja de Deus. Infelizmente, nós temos passado por um período onde muitos obreiros têm tido a ideia de que o pastor ele é um empregado, né, no sentido de a igreja ser uma empresa e haver ali uma visão totalmente destituída da paixão que o evangelho vai trazer, né, a paixão que Cristo tem pela sua igreja, no sentido do afinco do preciosismo. Então é muito importante a gente trabalhar com essas coisas para que as nossas novas gerações possam estar alinhadas daquilo que a Bíblia diz, amar a igreja, servir a igreja, buscar um crescimento correto da igreja. Uma das coisas que a gente mais observa é que existem pastores que possuem e isso de modo algum é uma crítica a colegas ou coisa assim, mas existem no dia de hoje, na cultura de hoje, um preciosismo tão grande com o crescimento numérico que se abandonam princípios em detrimento desse crescimento. E isso é totalmente desprezível, né? Isso é algo totalmente contrário ao que a palavra de Deus vem nos mostrar. Uma coisa que o próprio Mark fala no livro e que é muito interessante é que nos primeiros anos dele na Capitol Hill, aquilo que o número de membros da igreja quase caiu pela metade, né? Mais do que isso até. E ele diz isso porque ele colocou ali dentro da igreja alguns pontos que eram necessários ser postos em prática. E que ao fazer isso, muitas pessoas foram confrontadas, houve muitos conflitos ali, e aqueles que não aguentaram, né, aqueles que não compreendiam o evangelho, acabaram saindo. E isso acontece porque nós estamos formando uma nova geração sem esse entendimento, né, sem a compreensão do que é ser um membro de igreja, do que é sacrificar-se pelo evangelho, do que significa você se compromissar com a igreja do Senhor. Então, essas coisas precisam ser corrigidas. E isso começa do anjo da igreja. Isso começa ali no guardião das escrituras da igreja, que é o pastor. Sim. O senhor acha que não poderia ocorrer essas coisas sem que se começasse pela liderança? O senhor acha que a igreja ela pode, de alguma forma,
motivar a liderança a buscar esse caminho? Olha, Se é não bem partir da difícil. liderança, né? Sim, é bem difícil porque se você não tiver a liderança, né, contribuindo nesse sentido, a igreja ela pode não abraçar, né? E isso, em muitos casos, poderia até ser fonte de problema, né? Digamos assim. O que é o ideal é que a igreja esteja, a liderança esteja conscientizada, bem como a igreja, sobre a importância disso, para que ambos abracem, né? Para que possa haver essa sincronia aí e o projeto avance, né? Senão vai ficar um conflito de visões na verdade, não pode ser assim, né? Não é isso que Nove Marcas é. É aquilo que eu falei. Se a igreja tem um entendimento bíblico das coisas, se é uma igreja que busca louvar a Deus, ainda que não seja uma igreja saudável, que ele coloca isso, né, de maneira muito clara, existem igrejas falsas, igrejas verdadeiras, existem igrejas, e dentro dessas igrejas verdadeiras existem igrejas que são saudáveis e igrejas que não estão saudáveis. E mesmo que seja uma igreja não saudável, ainda assim ela é uma igreja que é verdadeira, né? Uma igreja de Cristo e que só precisa realinhar-se com a visão da palavra de Deus. Então, ainda que não seja uma igreja saudável, ela vai se identificar com isso aqui porque ela vai perceber que isso é Bíblia. E que ela já fazia isso, só que não de maneira sistematizada, como vai dizer o livro. Então, é muito importante essa conscientização, pastor e igreja, para que todos possam trabalhar nessa mesma direção, né? E isso, se a igreja é verdadeira, ela vai se identificar, ela vai querer trabalhar. Certo. Então, pastor, e acerca dessas marcas, então? Vamos entrar, né, nas marcas de maneira agora mais direta. Ok. O senhor gostaria de falar um pouquinho sobre cada marca? Eu sei que são muitas, né? E tem muito a que se falar, né? Sobre cada uma delas. Dá para fazer uma live para cada uma e não daria tempo. Mas o senhor acha que daria para trazer um resumo ou abordar uma ou outra que o senhor considera mais essenciais para que a gente possa reconhecer hoje? Tem sim. É interessante a gente falar sobre isso, porque uma leva a outra, né? Assim como no Sermão do Monte ali a gente tem as bem-aventuranças e uma bem-aventurança leva a outra, de modo que você não pode ter uma característica sem ter todas as outras juntas, né? E o Senhor Jesus ele vai deixar isso claro lá em Mateus 5. Da mesma maneira acontece aqui com as marcas da Igreja Saudável. Então, são 9. O próprio Mark disse que poderiam ser muito mais, mas essas 9, elas resumem bem todo o princípio aqui. Você falou da questão de que isso não é novo, de que os puritanos já abraçavam essa ideia, de que a igreja, depois ali da reforma, já abraçava isso. Na verdade, até antes, né? O período da patrística, a gente já ouviu falar sobre isso. E porque essa é a realidade. Eram dois os princípios, né? Que eram básicos ali, que era a pregação da palavra e a administração das ordenanças. É interessante que até mesmo as ordenanças, elas eram derivadas da palavra de Deus, do correto entendimento do que a Bíblia dizia sobre o corpo e sangue de Cristo. E depois foi incluído o elemento da membresia, também em decorrência da palavra e das ordenanças, né, que são o rito de entrada e de edificação do crente na igreja do Senhor. E todas essas coisas aqui, elas estão incluídas, né? A primeira marca, por exemplo, é a que está, na verdade, digamos assim, sobre todas, porque ela é essencial, né? Ela é condição sem a qual não se pode ter uma igreja saudável, que é a pregação da palavra. E essa pregação ela tem a característica, porque é uma pregação expositiva. A pregação expositiva é aquela pregação onde você prega o texto pelo texto e para o texto. Ou seja, é o jeito bíblico de se pregar. Isso aqui é muito interessante. Não é mais uma ferramenta de pregação e nem mais um estilo homilético, mas é o jeito bíblico de se pregar. Ainda que o pastor, o irmão queiram pregar bibliograficamente, né, biograficamente, queiram pregar em pontos, né, essa pregação precisa ser expositiva, porque é um princípio, é o jeito bíblico de se pregar. A gente vê isso lá em Neemias, por exemplo, né, a palavra de Deus que quando o livro da lei foi achado, leu-se o livro, se explicou o livro e se aplicou o livro da lei. Isso é pregação expositiva. É você ler o texto,
explicar o texto e aplicar o texto. É quando você prega um texto pelo texto, ou seja, eu não vou pregar no domingo na igreja um sermão sobre amor, e aí eu seleciono, eu vou escrevo o sermão, e depois ali, de tudo terminado, eu vou e procuro os textos bíblicos para poder casar com aquilo que eu quero dizer. A pregação expositiva, ela tem a Bíblia como soberana. Então, eu vou ver o que a Bíblia diz, eu medito no texto bíblico para entender o seu contexto e exatamente aquilo que o autor queria dizer, né, que o Espírito Santo queria dizer originalmente, que vai dizer hoje, e aí, então, eu explico isso para a igreja e eu faço as aplicações. Olha, o texto dizia isso nesse tempo e ele quer dizer para nós a mesma coisa dentro do nosso contexto. Então, quando nós temos a pregação expositiva dentro da igreja, a igreja é abençoada, a igreja é edificada, as pessoas entendem a Bíblia e não devaneios do pastor, filosofias outras quaisquer. Aqui mesmo, uma coisa maravilhosa que a gente recebe com isso é que a gente, até mesmo o número de aconselhamentos diminuiu bastante. Porque muitos irmãos, na segunda-feira, vêm procurar a gente e dizer, olha, pastor, eu estava com esse problema, mas aí eu ouvi a pregação de ontem, e às vezes o assunto não tinha nada a ver, mas eu ouvi a pregação de ontem, pastor, e eu entendi o que Deus queria para minha vida e aquilo me abençoou. E aí o irmão já chegar dizendo, está tudo resolvido. Então, até mesmo os aconselhamentos eram diminuídos. O pastor, ele é obrigado a pregar a Bíblia, e ele não pode fugir de assuntos, ele tem que pregar todo o conselho de Deus, assim como o apóstolo Paulo faz. Então, os benefícios são muitos, né, da pregação expositiva, sobretudo o fato de que a igreja vai estar ouvindo a Bíblia purinha, sem a mão do pastor, é o texto pelo texto. E essa é a condição que não pode haver uma igreja saudável se não houver pregação expositiva, pregação das Escrituras. E isso leva a gente ao segundo ponto, que é a teologia bíblica. E a teologia bíblica... Antes de passar para o segundo ponto, sim, eu queria só fazer uma pergunta, se o senhor me permite. Sobre isso que você falou no final, a gente percebe então que quanto mais se gasta tempo preparando o sermão, em estudo, em oração, buscando compreender os desígnios de Deus, né, na Escritura para aplicar à igreja em nossa realidade, menos vai se gastar tempo em resoluções de conflitos, em aconselhamento, né, porque a palavra ela vai surtir o seu efeito, né, a palavra sendo pregada com pureza, né? Uhum. Então, os próprios irmãos vão tirar da Bíblia a solução para as suas vidas. Sim. Aí vem a pergunta, então por que muitos pastores não se debruçam sobre esse primeiro ponto, né, da pregação expositiva? Quais seriam os motivos, o senhor considera? A gente tem algumas questões um tanto estruturais até. Muitos pastores não pregam expositivamente porque não aprenderam a pregar expositivamente. Porque isso não era ensinado nos seminários. E a gente vem de uma geração que aprendeu aquele sermão pontual, onde ele vai pregar sobre o assunto e aí depois ele coloca os textos bíblicos, como eu falei. Então se perdeu essa noção de pregação expositiva, algo que era muito forte entre os batistas até ali os anos 50, 60, e que depois de um tempo foi se perdendo. E pela graça de Deus isso tem sido trazido de volta. Também há alguns outros fatores, né, como até mesmo o próprio entendimento da igreja da importância da pregação. E a igreja às vezes acaba cobrando do pastor que ele seja um bom administrador, que ele seja um excelente dono de empresa, mas que ele não seja um bom pregador. E isso é algo extremamente importante. O pastor precisa pregar. A Bíblia diz que Deus chamou por último pastores mestres. Isso quer dizer que ele tem que entender, ele tem que saber aquilo que ele está dizendo. Aqui a gente não está falando de eloquência homilética, mas sim de fidelidade às Escrituras, né? De uma hermenêutica correta. E às vezes isso não é cobrado do obreiro. E também não é incentivado, porque muitas vezes os irmãos dizem, a gente quer que o pastor pregue melhor, que o pastor pregue expositivamente. Mas os irmãos não priorizam isso, não dão tempo para o pastor se esmerar, não ajudam o pastor num curso onde ele possa aprender, né? Ver com maus olhos quando o pastor vai se reciclar. Então isso tudo vai fazendo parte. Obviamente é uma visão que o pastor insere na igreja, mas a igreja também precisa responder dessa maneira, né? E em muitos casos também porque também o obreiro não tem interesse, porque requer de nós
um esforço a mais, né? Requer um tempo a mais. Aqui na nossa igreja mesmo, eu começo a fazer os sermões de domingo na quinta-feira à noite. E isso tira todas as minhas energias, né? É bastante numeroso. A gente tem que ler muito o texto para compreender o texto no seu sentido original. Tem que ler em nos idiomas originais. Tem que cavucar bastante ali, olhar outras referências, até que você compreenda aquilo que o texto quer dizer, transforme isso numa pregação e leve para a igreja. Né? Quando a gente fala de pregação expositiva, a gente tem uma coisa que a gente chama de grande ideia, que é você resumir o texto numa pequena frase com menos de 17 palavras. E quão difícil é você fazer isso com alguns textos bíblicos, né? Eu conheço professores, porque eu trabalho com isso especificamente, né? Eu faço parte, sou aluno do Instituto Prega a Palavra, da Primeira Igreja Batista de Atibaia, e professor agora também de pregação expositiva desse curso, né? Prega a Palavra. E eu conheço pessoas que estão há 30 anos, 40, 50 anos trabalhando com pregação expositiva e ainda tem dificuldade de trazer algumas coisas. Né? Então, é uma coisa que a gente vai levar a vida inteira para poder compreender. E muitas pessoas acabam sendo desencorajadas nesse sentido. E na pressão do dia a dia do ministério, nós acabamos deixando isso de lado, né? O que não é correto e não é saudável. Então, é uma luta que o obreiro precisa ter constantemente com a igreja, consigo, para que ele possa ser fiel à palavra. Porque Deus vai cobrar do obreiro, e isso é muito bom os irmãos compreenderem isso, para que possam incentivar o seu pastor. Deus não vai cobrar da igreja, do obreiro, o quanto que a igreja cresceu, o quanto que a igreja construiu, o quanto que a igreja arrecadou financeiramente, quantas obras sociais a igreja fez. Deus vai cobrar do obreiro, como diz lá Hebreus capítulo 13, vai cobrar fidelidade às escrituras e o quanto essa igreja cresceu na fidelidade à palavra. Amém. 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 Perfeito, pastor. O senhor pode retornar, então, né, para a segunda marca, teologia bíblica, que está relacionada, né, que complementa essa primeira, né, da exposição fiel da Escritura. Exato. A teologia bíblica ela vem a partir da pregação expositiva. Porque quando você vai pregar a Bíblia, expondo a Bíblia, você é forçado a compreender a história que a Bíblia conta. E a teologia bíblica ela fala exatamente disso, né? Dessa história da salvação, essa história da redenção. Porque Deus criou as coisas e como ele fez com que todas as coisas funcionassem para que chegassem no seu clímax, né? Que era exatamente Cristo sendo mostrado para que salvasse o seu povo e levasse o seu povo para o céu, para a Nova Jerusalém Celestial. Então a gente vai observar que todo livro contribui para nos mostrar um pouco desse clímax. Né? Todo livro nos apresenta Jesus Cristo. O Antigo Testamento, o assunto principal do Antigo Testamento é Jesus. E a gente vai vendo Jesus em cada texto da Bíblia, em pessoas que se pareciam com ele, em fatos que mostravam que iria vir um dia um Salvador perfeito e que iria livrar o povo dos seus pecados, nas promessas que eram feitas ali, nas visões que aconteciam, e todas essas coisas iam culminando, ensinando ao povo um pouco mais daquilo que aconteceria lá no Gólgota há quase 2000 anos atrás. E depois disso, o Novo Testamento vai tratar exatamente do Cristo que veio, revelado agora de maneira perfeita, e de como a igreja vive em função dele, aguardando a sua volta. Né? Que é quando nós vamos ter ali a redenção final, em que Cristo vai trazer a salvação, a glorificação para o seu povo, né? De maneira cabal. E é isso que trata a teologia bíblica, né? Dessa história da salvação. Então, todo o livro, de Gênesis a Apocalipse, vai contribuir para nos contar isso. E nós precisamos compreender essa história da salvação para que possamos compreender a Bíblia como um todo. Né? E a gente tem como resumo, digamos assim, da Bíblia, João 3,16. Né? Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De Gênesis a Apocalipse, você vê esse assunto sendo incluído ali. Isso é maravilhoso. Né? Então, teologia bíblica ela vai falar disso, né? Da teologia da Bíblia, da história que a Bíblia conta, da doutrina da salvação incluída nas Escrituras. Falar de teologia bíblica vai nos levar para o próximo ponto, né? Para a próxima marca, que é uma compreensão correta do que é o Evangelho. Quando nós entendemos a história da salvação, né, aquilo que a Bíblia quer contar para nós somos levados a compreender realmente o que é o Evangelho. Né? E isso é um problema que nós vemos em nossos dias, é essa falta de compreensão bíblica
acerca desse ponto tão importante para cada um de nós. O que é o Evangelho? O que é que o Evangelho conta para nós? A gente sabe que o Evangelho são boas notícias, mas de que são essas boas notícias? Para que são essas boas notícias? E aí, quando nós trabalhamos isso, nós vamos compreender aquilo que o Evangelho diz e vamos ver as exigências de Deus para que nós possamos, de fato, ter essas boas notícias para nós. E uma coisa que a gente aprende é que nós precisamos compreender as más notícias. Estávamos perdidos, condenados, e se não fosse por Jesus Cristo, nós não teríamos a salvação, não teríamos vida eterna. E a boa notícia do Evangelho é que Deus deu o seu Filho, ele esmagou o seu Filho, como vai nos dizer a palavra de Deus, para que nós não sofrêssemos. Ele sofreu em nosso lugar para que nós não precisássemos sofrer, ele morreu em nosso lugar para que nós não precisássemos morrer. Então é essa a grande notícia do Evangelho. O Evangelho trata-se isso vai nos levar à quarta marca, né, de uma igreja saudável, que é uma compreensão bíblica do que é conversão. E se nós entendemos exatamente o que é o Evangelho, nós vamos entender o que é conversão, um é efeito do outro. A conversão não é você simplesmente levantar a mão num culto e dizer que quer Jesus. Não é você repetir uma oração e às vezes a pessoa diz assim, eu não quero repetir, a pessoa lá vai e diz assim, olha, não precisa. Eu vou falar aqui e se você concordar comigo, no final você diz amém, você está salvo. E pratica-se isso, né, dando às pessoas o entendimento errado do que é conversão. Conversão, nos diz a palavra de Deus, inclui ali arrependimento e fé. E nos mostra que é uma mudança completa de vida. Quando a pessoa ela é totalmente voltada para Deus, ela muda completamente para o Senhor. A conversão ela vai incluir um antes, durante e um depois. Né? Ela vai ouvir do Evangelho, e é muito importante que ela ouça do Evangelho, porque não há conversão porque a igreja é simpática, porque os louvores são bonitos, porque as pessoas são agradáveis, mas sim porque ela compreendeu a grandeza do seu pecado. Ela coloca toda a sua esperança em Jesus Cristo, sem confiar em si mesmo, nas suas obras, na sua complementação de salvação, mas ela abandona toda a fé em si, passa a colocar toda a fé no Senhor, e nisso, né, que é algo que o Espírito Santo faz em nós, ele nos dá essa compreensão. A partir de agora a pessoa vai viver de maneira diferente, né? Ela vai mudar completamente a sua vida, e na vida dela vão haver obras, né? Vão haver ali características que vão demonstrar que ela de fato foi salva, que ela de fato foi transformada. Então, a conversão envolve isso, essa compreensão de que ao converter-me, eu agora estou indo para o Senhor, eu pertenço a Ele, eu vivo para a glória dele. E isso vai nos trazer uma ideia correta do que é o evangelismo. Né? E evangelismo não é afago de egos, não é ação social. Evangelismo não é você levar uma pessoa para um determinado lugar e lá você ficar trabalhando uma questão psicológica na pessoa. Não é você fazer com que alguém, por amizade, por associação, comece a fazer parte da igreja. Mas o evangelismo é você anunciar duas verdades extremamente básicas: arrependimento e fé. As pessoas precisam estar convictas dos seus pecados, admitindo os seus pecados, arrependendo dos seus pecados e confiando tão somente em Jesus Cristo para a sua salvação. Isso é conversão, e é assim que nós devemos evangelizar. E o evangelismo, ele traz benefícios para aquele que ouve, porque Jesus pregava assim, os apóstolos pregavam assim, né? João Batista pregava assim: arrependam-se e creia no evangelho. Era essa a pregação, e ela não mudou. Ela não é abraço grátis, ela não é água no semáforo. Todas essas coisas são legais, mas elas não são o evangelho. E então a gente precisa compreender isso para que possamos pregar. Uma pessoa não vai ser salva se ela ficar ouvindo que ela sem Jesus não é, e Jesus sem ela não é ninguém, que ela é linda, maravilhosa, cheirosa, e que ela já é boa, e que agora ela só precisa adicionar Jesus ali no quartinho do seu coração. Isso não é. Evangelismo não leva ninguém à salvação. A própria palavra de Deus nos diz que muitos naquele dia estarão enganados, e em parte porque ouviram um evangelho errado. Então, quando nós evangelizamos, nós precisamos anunciar essas duas verdades, né, que Jesus Cristo, ele salva, e que é preciso haver fé e arrependimento, arrependimento dos seus pecados e fé em Jesus Cristo. E isso abençoa a vida da igreja também.
Porque nós fazemos isso segundo a palavra de Deus e pelo poder do Espírito que compôs a palavra de Deus. Ou seja, eu não preciso me preocupar em convencer ninguém. Eu não preciso me preocupar em fazer a obra, em mudar corações. Eu não preciso me preocupar em ser o Espírito Santo. Porque essa obra cabe somente a Ele. A Bíblia nos manda pregar, anunciar a palavra. E a palavra, pelo poder do Espírito que a compôs, fará diferença, como vai nos dizer Isaías, no capítulo 55, como vai nos dizer todo o Novo Testamento, né? E no livro de Atos, isso é muito interessante a gente observar, que a igreja crescia, mas o texto sempre se preocupava em dizer assim, não era a igreja que crescia, mas a palavra crescia, a palavra prevalecia, e assim a igreja crescia em número. Então, se há pregação fiel da palavra, se há o evangelismo correto, Deus vai fazer a obra. Né? Existem muitas igrejas que estão cheias de pessoas, mas que ainda não tiveram encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Prova disso é que hoje a maior denominação que nós temos no Brasil é a denominação de ex-crentes, né? De crentes não praticantes ou de desigrejados, exatamente porque não se teve um compromisso, um entendimento sério do que é o evangelho. Então, compreender o evangelismo vai abençoar a igreja dessa forma. Eu prego de maneira correta para aquele que está ouvindo, e eu, enquanto igreja, estou cumprindo a minha parte, porque não cabe a mim, não está nas minhas mãos, não é meu o poder, não é de quem se consagra mais ou menos, quem jejua mais ou menos no dia antes de fazer evangelismo. O poder reside em Deus. A Bíblia nos diz ali no livro de Coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, a nós, a parte que nos é ordenada e que nós devemos nos esforçar, é empregar para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus vai fazer a sua obra por meio da sua palavra. Esse entendimento do evangelismo vai nos levar ao entendimento do que é membresia. Porque aquela pessoa que faz parte da igreja, que se converte, vai acontecer nela a mesma coisa que aconteceu com aquelas 3.000 almas que se converteram lá em Atos, capítulo 2. A Bíblia vai dizer que quase 3.000 pessoas se converteram, e aí o versículo seguinte já diz, estavam reunidas unânimes, partindo do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Então a membresia, ela traz para nós essa ideia, né? O que é ser um membro de igreja? O que é fazer parte da igreja de Jesus Cristo? Hoje, nós temos a ideia de que ser crente é você ouvir música gospel, é você participar de um show evangélico, é você até mesmo ler a Bíblia, orar. E isso não inclui, segundo a mente de alguns, a vida na igreja. Porque a igreja, nós estamos vivendo em tempos, né, de um antidenominacionalismo. Então, na mente das pessoas, igreja é algo que maltrata, só serve para julgar, que a igreja não abençoa ninguém, que a igreja é inútil, porque eu adoro a Deus em casa, sozinho. Né? E isso não é verdade. Isso é mentira, na verdade é mentira do diabo. O que a gente aprende na palavra de Deus é que o movimento natural daquele que foi salvo em Cristo é estar com outros salvos em Cristo, é fazer parte da igreja. A igreja faz parte do plano de Deus, não foi um acidente da história. A igreja estava desde o início dos tempos no coração do Senhor, e tudo que aconteceu na história da igreja foi tão somente a vontade de Deus sendo manifestada. A Bíblia diz que os anjos assistem aos nossos cultos e eles se maravilham em ver Deus salvando um povo e pondo esse povo reunido para louvar e bendizer o nome do Senhor. Glória. Né? Louvado seja Deus por isso. A igreja, ela faz parte disso, ela é extremamente preciosa dentro do plano de Deus, ela é a parte visível do reino de Deus. E todo salvo precisa se comprometer com ela. Precisa desenvolver os seus dons, precisa trabalhar pela igreja, se empenhar pela igreja. E é algo que é interessante, nós, ao tempo que estávamos vendo as 9 marcas, estamos também fazendo exposição do livro de Efésios aqui na igreja. E o apóstolo Paulo diz aos Efésios que agora que eles foram salvos, eles deveriam viver uma vida digna do evangelho. E essa vida digna do evangelho inclui serviço cristão, inclui igreja, inclui membresia da igreja. Tanto que ele diz que cabe a nós o compromisso, né, nosso compromisso, de preservar a unidade na fé, no vínculo do Espírito Santo. Ou seja, todo crente precisa lutar para que a igreja avance, para que a igreja cresça, para que haja harmonia na igreja. Isso não é o que só o pastor deve lutar, só a diretoria da igreja deve lutar. Toda a igreja tem esse compromisso. Meu irmão, entenda essa verdade. Para que você seja santificado, você precisa de oração, você precisa de Bíblia, precisa de comunhão com Deus, mas no pé de igualdade, de acordo com as Escrituras, você também precisa da comunhão na sua igreja, você precisa dos seus irmãos, você precisa servir ao Senhor.
A Bíblia diz que Jesus ele morreu e ele ressuscitou, ele levou cativo o nosso inimigo e ele deu dons aos homens. E esses dons eram justamente para que nós fizéssemos essa comunhão, para que nós estivéssemos admoestando uns aos outros, servindo uns aos outros, abençoando uns aos outros. E igreja é o que os puritanos, os reformados chamavam de meio de graça, ou seja, era um canal pelo qual Deus fazia sua graça fluir. Nós somos edificados na vida uns dos outros, perdoando uns aos outros, aturando muitas vezes uns aos outros, demonstrando amor cristão, né? Aqueles que dão mais problema na igreja, isso tudo faz parte. O salvo está na igreja. A igreja ela não salva ninguém, mas o salvo está na igreja. E compreender membresia nos mostra isso, esse compromisso que você faz, não só com Deus, mas também com os seus irmãos. E compreender isso vai nos mostrar que ser membro da igreja vai trazer a você alguns compromissos, né? E compromissos, acima de tudo, de fidelidade ao evangelho. A gente entra na sétima marca, que é a marca da membresia na igreja, da disciplina, na verdade, na igreja. Quando nós falamos em disciplina, nós estamos falando de tudo aquilo que a igreja faz visando o crescimento espiritual uns dos outros. E isso inclui a pregação da palavra, isso inclui esse contato irmão com irmão, essa admoestação mútua, como vai dizer Hebreus capítulo 10, 24 a 25. E isso inclui até mesmo a disciplina, como nós conhecemos, a disciplina cirúrgica, que é santa, é boa, faz bem, abençoa e, mais do que tudo, faz crescer. A Bíblia nos mostra lá no livro de Atos, no caso ali de Ananias e Safira, que eles dois foram disciplinados da pior maneira. Eles não foram excluídos do rol de membros, eles foram excluídos do livro dos vivos. Né? A sua existência dessa terra aqui foi totalmente ceifada. E isso, né? Mesmo com aquela situação ali que trouxe temor às pessoas, a igreja crescia, o evangelho crescia, o evangelho avançava. Então, a gente precisa aprender a amar a disciplina. Deixa eu só pegar o carregador do meu celular aqui, que está acabando a bateria, tá bom, para que a gente não fique sem conversar. Tá bom. Eu já peguei aqui, coloquei aqui. Sobre cada ponto, enquanto o senhor coloca aí, sobre cada ponto desse que o senhor está falando, dava para a gente fazer várias lives em cima. A gente vai tendo as perguntas. Estou me segurando aqui para não ficar fazendo pergunta. Para a gente poder ver todos os pontos, todas as marcas. Exatamente. Até o final. Mas são muitas as questões que vão surgindo, né? Mas vamos lá. Pronto, então, e a gente vê as distorções em cima de cada marca dessa, né? E as dificuldades de hoje a gente não só encontrar, mas formar uma igreja saudável, né? Segundo a palavra de Deus. Exatamente. Então, voltando ao assunto da disciplina, disciplina faz bem. E nós temos ali a questão da admoestação, que não precisa ser necessariamente feita somente pelo pastor, mas todo irmão deve fazer isso, né? Hebreus 10, 24 diz isso, né? E não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes, quanto mais vemos que o dia se aproxima, o dia da volta de Jesus se aproxima, admoestemo-nos uns aos outros, né? Encorajemo-nos uns aos outros. Então, a igreja precisa estar envolvida com disciplina. Excluir uma pessoa do rol de membros é totalmente bíblico e amoroso. De maneira alguma é falta de amor, é julgamento. Não existe isso na palavra de Deus. Quando você está ali julgando um irmão, porque nós somos chamados para julgar, não tem para onde fugir, o termo é esse. E embora o evangelicalismo moderno use muito, né, aquela expressão ame mais, julgue menos, você ama quando julga. Né? Não há como uma mãe que ama o seu filho, o próprio livro de Provérbios diz isso, né, que você demonstra amor quando você disciplina o seu filho. Da mesma maneira, é assim para com os irmãos da igreja. Nós estamos dizendo ali para aquela pessoa que está numa situação de vida incompatível com o evangelho, o seguinte: olha, sua vida está errada, você não está vivendo como um cristão, esse seu comportamento não é correto nem compatível com a palavra de Deus. E quando a gente fala, voltando aqui um pouco para a membresia, na membresia existe esse pacto mútuo. Eu me comprometo a servir a igreja e aqueles irmãos também se comprometem a me servir e me abençoar. E a disciplina está envolta nisso. A igreja está dizendo para aquele irmão: olha, você precisa se ajustar. Tem algo errado com você, tem algo errado com a sua vida. E é maravilhoso, é abençoador a gente pensar sobre isso, porque vai dar o freio para o irmão, vai ajudar o irmão a crescer na fé.
E se ele não for um convertido, estiver na igreja por engano, ele vai para fora e lá Deus pode salvá-lo, ele pode ser encontrado pelo Senhor verdadeiramente e retornar como um crente arrependido. Então a disciplina ela vai nos ensinar isso. De maneira alguma, a disciplina é falta de amor, muito pelo contrário, a disciplina é amor em prática. Né? E isso vai nos levar à oitava marca, que é a marca do discipulado. Quando nós falamos de discipulado, a gente não está falando somente de discipular descrentes. Né? Há um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um livro chamado Discipulado, muito conhecido, e esse livro, ele diz que discipular é você seguir a Jesus e levar outros a seguirem a Jesus. E essa definição é maravilhosa, porque é isso que a gente vê na palavra de Deus. A Bíblia nos chama, em Efésios 4:32, a perdoarmos uns aos outros, a exortarmos uns aos outros. Hebreus 10 nos chama a isso. A igreja do Novo Testamento estava assim o tempo inteiro, um ajudando o outro, uma cooperando para o avanço do evangelho com a outra. Mesmo regiões ali extremamente distantes, havia essa cooperação. E também precisa haver essa cooperação do ambiente de igreja local. Né? Nós somos chamados a discipular. Ou seja, eu preciso seguir a Jesus e eu preciso também levar outros a seguir a Jesus. E esses não são tão somente os de fora, mas os de dentro principalmente. Se eu tenho algum irmão que está fraco na fé, eu preciso abençoá-lo. Eu preciso, com os meus dons, abençoar a igreja de modo que ela seja edificada. Eu preciso servir a igreja financeiramente e também pessoalmente para que o evangelho possa avançar. A gente, às vezes, fica se gabando de ser santos em detrimento dos outros, sendo que nós deveríamos estar lá junto desses irmãos. E isso é uma atividade de vida. Você precisa andar com a pessoa, você precisa interagir com ela, você precisa se envolver com ela. E isso tudo o discipulado vai nos prover. Tudo aquilo que a gente aprende sobre discipulado, a vida na vida, é andar com a pessoa, é interceder por ela, é estar junto dela, é encorajar. Pegue isso tudo e aplique a ser irmão da igreja. Aplique você que é jovem, aquela irmãzinha idosa. Você que é idoso, aquele irmão jovem. A Bíblia já vai mostrar vários textos sobre isso, né? Tito, capítulo 2, vai mostrar que os mais idosos devem abençoar os jovens. As mulheres idosas devem abençoar as jovens. E os livres deveriam fazer isso com os escravos e vice-versa. A igreja ela possui esse ambiente. Todos nós temos que ter compromisso uns com os outros porque somos sacerdotes uns dos outros. Então eu não posso ficar feliz em chegar no céu sozinho. Eu preciso levar os meus irmãos comigo. E o discipulado vai nos envolver nesse compromisso. E aí a gente chega no último ponto, que é a liderança. Para que todas essas coisas sejam administradas da maneira correta, é extremamente necessário haver uma liderança comprometida com o Evangelho. E essa liderança comprometida com o Evangelho não só em pregar fielmente, mas em viver aquilo que prega. O líder, e aqui a gente fala pastor, a gente fala dos diáconos, e a gente fala também de uma posição, de um cargo que foi esquecido entre nós batistas, mas que é bíblico e que, ainda que não exista formalmente, existe popularmente, digamos assim, na igreja, que é a ideia do presbítero, que é aquele irmão, um homem, que é um líder espiritual, que é um exemplo nato na igreja, que possui as características de um servo de Deus que estão descritas em 1 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, na verdade, Tito, capítulo 1, e ele, possuindo essas características, ele pode aconselhar outros, ele pode admoestar, orar, abençoar a vida da igreja em auxílio ao seu pastor. Então, todas essas pessoas que estão envolvidas na membresia da igreja, sejam os oficiais, pastores e diáconos, sejam a liderança espiritual aqui na ideia de presbíteros, e também as irmãs que admoestam umas às outras, que ajudam as mais jovens, todos aqueles que estão envolvidos na liderança precisam ter esse comprometimento. Não são pessoas que sabem de tudo, que foram dotadas com todos os dons, mas são pessoas que precisam ter esse compromisso de dependência de Deus para que tudo possa fluir e acontecer. É preciso, sobretudo, haver esse desejo de servir, e se há esse desejo, Deus vai operar, Deus vai abençoar. Então, quando nós falamos de liderança, a gente está falando daquilo que a Bíblia nos chama a executar enquanto liderança, que é uma liderança servil, no sentido de que você não procura ter um destaque em cima dos outros, mas você procura servir aos outros para fazer os outros crescerem. Essa é a ideia de liderança bíblica que todo o irmão deve ter. E que toda a igreja precisa se esforçar também em desenvolver. Porque, de certa forma, todos nós somos chamados a sermos líderes nos nossos contextos.
né? Você que é irmão de igreja, você não foi chamado a ficar sentado no banco pro resto da vida. Você foi chamado para ter compromisso com Deus e servir a Deus. É por isso, meus irmãos, que a gente não vai direto para o céu. Porque Deus tem muito a nos usar aqui nesse mundo e Ele quer nos usar e nós precisamos ser usados para a glória de Deus. Porque, como diz Efésios 2, Amém. versículo 10, o Senhor nos recriou em Cristo para que praticássemos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, ser líder na sua igreja, procurar trabalhar na sua igreja é algo que louva a Deus, é algo que agrada ao Senhor, é algo que todos nós devemos executar para a glória de Deus. Se temos essas 9 marcas, Amém. temos uma igreja saudável, uma igreja que vive o evangelho, uma igreja que busca dia após dia ser o melhor para Deus, e Deus vai nos acrescentar qualitativamente, sobretudo, e também quantitativamente, mas deixa eu só abrir aqui um parêntese sobre a questão da qualidade. Esse deve ser o nosso foco, porque, infelizmente, quando nós falamos dessas marcas aqui, todas elas são muito antagônicas ao que nós vemos na igreja de hoje em dia. Então tem, por exemplo, falar de disciplina na igreja, que disciplina faz bem, e como diria minha avó, conserva os dentes, faz com que algumas pessoas se arrepiem, né? E as pessoas, às vezes, Sim. vão na igreja procurando, aqui vocês praticam disciplina? E se a gente disser que sim, a pessoa não quer congregar conosco. Né? É esse o contexto que nós estamos vendo nos dias de hoje, principalmente em pluralidade. Aqui nós só temos a Igreja Batista, mas aí em Ilhéus são mais de uma dezena, quase 2 dezenas de igrejas, se não me falha a memória, batistas. Então, quando a pessoa está chateada com a igreja, ela pula para outra. Ela não tem aquela ideia de ter esse compromisso de procurar vivenciar e suplantar os problemas em nome do amor cristão. Então, é um contexto bem complicado. Todavia, se nós mantivermos isso aqui em fidelidade a Deus, Deus vai nos honrar com aquilo que Ele nos promete em Sua palavra. A palavra de Deus vai avançar, a igreja vai ser comprometida, reconhecida por isso e vai ter sucesso. Como eu estava concluindo, né? A igreja que se compromete a ser uma igreja saudável e busca isso, ela vai passar por muitos desafios. Todavia, ela vai obter os resultados de Deus. Né? Quando nós fazemos as coisas do jeito de Deus, nós obtemos os resultados de Deus para as nossas vidas. Então, aqui, por exemplo, eu lembro de um momento que foi muito marcante para nós, foi quando nós terminamos sobre membresia e disciplina. E todas elas foram muito especiais, mas principalmente disciplina. Porque aqui nós tínhamos, pelo nosso estatuto, uma regra de exclusão de membros de maneira automática, mas que não era cumprida. E a nossa igreja é pequena, então muitos irmãos estavam juntos, eram parentes, né? E você excluir um parente do contexto da igreja era muito complicado. Mas aí, ao final desse estudo, os irmãos chegaram à compreensão de que, acima dos laços sanguíneos, estava o compromisso de manter a igreja de Deus com seu testemunho puro. Né? E a disciplina, ela contribui para isso. Ela é forma de amor e ela também é forma de preservação, para que o testemunho da igreja seja purificado, que a sociedade veja isso nela. E aí foi unânime, os irmãos disseram, pastor, na reforma do estatuto nós vamos colocar uma regra mais rígida e vamos cumprir essa regra, de modo que aqueles que não participem dos cultos, aqueles que não participem das sessões, aqueles que não queiram ter um compromisso com a membresia da igreja, com os outros irmãos, sejam excluídos do rol de membros, sejam excomungados, né? Essa palavra, é tanto que essa palavra é sensível hoje em dia, mas é assim que se diz, é de fato excomungado, ele é retirado da comunhão da igreja e Deus nos abençoou muito com isso. Né? Nós estamos colocando essas marcas em prática na comunhão, no compromisso e, pela graça de Deus, Deus tem feito muita coisa e ainda fará muito mais no nosso contexto para a honra e glória do nome dele. É difícil, vai requerer alguns sacrifícios, mas é o jeito de Deus e vai funcionar do jeito que Deus quer. Não há coisa melhor de saber do que a igreja está sendo saudável porque ela está vivendo a palavra de Deus e não estratégias humanas, questões empresariais ou coisas assim. É aquilo que o senhor falou, né, da prestação de contas, né, diante de Deus. Já pensou a gente lá diante de Deus e Deus falando, não, mas eu pedi isso para você. E aí, não, mas é que precisava fazer isso. Não, eu pedi isso. Não, mas é porque aconteceu isso. Não. Então, não tem para onde a gente fugir, não tem a que se apegar, não é? Senão a palavra de Deus, né? Esse é o motivo de nós estarmos juntos como igreja, né? Esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje, né? Virtualmente,
buscando uns aos outros, buscando essa comunhão nesse tempo em que não temos, né, a possibilidade de ter essa comunhão física. Como o senhor falou, é muito difícil mesmo. Não só colocar em prática, mas da igreja e cada um de nós reconhecer essas verdades, né? Porque somente colocaremos em prática quando reconhecermos as verdades do Evangelho, né? A verdade da sã doutrina, né? Pastor, maravilhoso. Eu queria fazer 1 milhão de perguntas. Tenho certeza que Estou à quem disposição, se acompanhou e quiser fazer. quem vai. Eu queria, mas já me chamaram a atenção algumas vezes porque a live acaba se estendendo muito. Aí tem gente que quer acompanhar, mas é porque assim, o senhor vai falando e vai vindo muita coisa a respeito de disciplina, membresia, e a gente percebe que elas estão entrelaçadas, né? Se você não tem uma, você não tem a outra. Se você falta em uma determinada marca, você não vai conseguir aplicar a outra de forma coerente, você não vai compreender, né? E como o senhor falou, a pregação expositiva é que vai dar esse norte, né? É que vai direcionar a toda a igreja como o senhor expôs aí na igreja, né, as 9 marcas, e isso fez com que os irmãos atentassem, né, para determinados pontos. Isso é maravilhoso. Eu quero encerrar, eu queria falar um trecho que está escrito no livro, e queria que o senhor desse uma palavra assim de motivação para que a gente possa viver essas 9 marcas, pensar as 9 marcas e aplicar as 9 marcas. Principalmente pelo que o Mark Dever diz aqui. Ele fala: igrejas doentes são forças antimissionárias terrivelmente eficazes. São forças antimissionárias terrivelmente eficazes. Então, uma igreja doente, ela contribui com a não evangelização, com a não aplicação das verdades de Deus na santificação, nas ordenanças. A igreja, quando ela está doente, ela não contribui com o evangelho, não contribui com a obra de Deus, né? Pelo contrário, ela é uma agência antimissionária, né? Ela vai fazer com que o nome de Deus seja blasfemado por causa dela, né? Porque ela dá um mau testemunho. E quando a gente fala dela, a igreja, na verdade, somos nós, né, que fazemos parte da igreja, nós que estamos juntos como irmãos, né? Então toda igreja enferma, ela precisa buscar retornar ao primeiro amor o mais rápido possível, antes que seja tarde, né? Exatamente. É, esse ponto do livro é muito importante e a gente observa que se não houver, por exemplo, a pregação das escrituras, né, de maneira fiel, nunca vai haver a compreensão dos irmãos. Porque uma coisa que a gente não para pensar é que a palavra de Deus ela é sempre sobrenatural. E quando a Bíblia fala, Deus está falando e transformando corações. Uma coisa que a gente coloca, que a gente vê na Bíblia como um empecilho para que alguém seja salvo é justamente o fato de a palavra não ser pregada para ele. Isso a gente vê lá em Romanos capítulo 14. Então, como é que o irmão vai compreender que disciplina é amor se ele não vê, se ele não consegue ver isso porque não lhe foi exposto na palavra de Deus? Como aquele homem lá de 1 Coríntios capítulo 5, que estava tendo relacionamentos com a sua madrasta, e ele estava ali no contexto da igreja, os irmãos não queriam excluir ele da igreja. Precisam fazer isso para o bem dele. A gente precisa entregar ele a Satanás. E aí a gente vai um pouco à frente no livro, lá em 2 Coríntios capítulo 7, a gente vê que esse homem se arrependeu e ele voltou agora verdadeiramente para a igreja como um cristão salvo. E o apóstolo Paulo vai dizer que a tristeza segundo Deus produzem frutos, né, que geram vida eterna. Então, ela contribui para esse arrependimento genuíno. E a igreja precisa agir dessa maneira, amando as pessoas, levando-as ao arrependimento. Então, se não há pregação expositiva para mostrar essas coisas à igreja, para que ela compreenda a Bíblia pela Bíblia, ela vai sempre achar, não, isso aqui é uma estratégia que o pastor está querendo trazer. Isso aqui é coisa do pastor. Isso aqui está desconectado da Bíblia. Agora, quando a Bíblia fala autoritativamente e inerrante, as pessoas não têm como questionar, porque elas estão diante de Deus e Deus está dando ordem É direta verdade. para elas.
Então, por isso que é muito importante. E aí você fala da questão de quando a igreja não age de maneira correta, como Deus fica na situação. Porque esse é o grande problema. Quem é envergonhado não é a igreja, é Deus. Quando você vê um cristão que não tem um testemunho de vida, as pessoas não vão dizer, olha, a igreja tal tem um fulano que é assim. As pessoas vão olhar para ele e vão dizer assim, rapaz, Deus não foi capaz de transformá-lo. Deus não foi poderoso para mudar aquela vida. Então eu tenho dúvidas de que ele possa me transformar de verdade, porque ele não foi capaz de mudar a vida dessa pessoa. Então é muito importante a gente fazer as pessoas compreenderem quem é e quem não é cristão. É muito importante a gente fazer as pessoas compreenderem o que é e o que não é evangelho. É muito importante fazer as pessoas compreenderem que as pessoas precisam ter um compromisso de comportamento para que elas possam se identificar como salvas. E é muito importante as pessoas compreenderem que a igreja zela pelo nome de Cristo, de tal modo que se alguém não está com um testemunho compatível com o que ele afirma, né, com a sua profissão de fé, a igreja vai dizer, olha, nós estamos aqui tirando a nossa avalia sobre o testemunho dele, ele não é um cristão e por isso ele foi excluído, ele foi excomungado da nossa comunhão. Então, quando a igreja não age assim, ela está contribuindo para que Deus seja envergonhado, para que Deus seja blasfemado, para que o nome daquele que é 3 vezes santo seja, de alguma maneira, diminuído e ofendido. Isso é terrível, isso causa temor e tremor a nós. Por isso, nós precisamos nos compromissar cada vez mais com a igreja do Senhor, com a obra de Deus, e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado por meio de igrejas saudáveis. Amém. É verdade. Pastor, mais uma vez eu não queria encerrar a live aqui, não. Eu queria continuar conversando. Está sendo bom demais. Mas, se Deus permitir, em outro momento a gente pode retomar alguma dessas marcas para aprofundar um pouquinho mais. Tá bom? A gente aqui, eu pretendo começar uma série de estudos que diz respeito à consciência do reino, a formar uma consciência do reino. Porque justamente muitas vezes a gente se percebe numa igreja em que não há comunhão, né? Não há essas marcas sendo exercidas na vida de cada um. Então, que durante essa série aí a gente possa trabalhar um pouquinho dessas marcas para a edificação da igreja. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco, eu agradeço demais, louvo a Deus pela vida do senhor, vida da esposa também, a vida dessa igreja aí em Poxim. Que Deus abençoe e capacite cada vez mais o senhor a exercer esse ministério. Amém, meu irmão. Peço que ore por nós, né? Nosso ministério, pela igreja. Assim como para vocês, para a gente está sendo um desafio muito grande, né? Passar por esse período todo. Aquilo que a gente vem construindo durante o tempo, né? Isso tudo para ali, pausa. E é muito complicado, né? Mas Deus tem nos dado fórmulas aí de poder evangelizar, de alcançar a oportunidade de alcançar por meio desses meios digitais aí, mas ainda assim é um grande desafio. Então, peço que você, que os irmãos da Ebenezer estejam orando por essa co-irmã aqui, nós também estaremos orando por vocês. Amém. Tá vendo aí, irmãos? Ó, o pedido do pastor. Estejam atentos, e a gente vai lembrar isso lá no grupo. Tá bom? Então, um abração, pastor. Fica com Deus. Até a próxima. A gente se vê em mais uma live ou pessoalmente, né? Quando essa pandemia acabar. Um Amém. abraço, muito obrigado. Fica com Deus. Você também, meu querido. Deus abençoe.